Vamos aqui, então, para o próximo artigo 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local de obra ou de serviço para representá-lo na execução do contrato. Isso aqui já é de praxe. Artigo 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas. Olha que legal, olha que legal. Aqui vai dar muito comentário. No total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nele empregados. Tá, peraí. Tá. Então, o contratado foi lá, fez mal feito, tá? A administração está com um fiscal, não está com o fiscal terceirizado, só o fiscal do quadro. Aí ele foi lá uma vez por mês, na primeira ele nem percebeu ou não informou, na segunda ele informou e glosou. Mas veja bem, vamos voltar para o parágrafo 1º do artigo 117. O fiscal de contrato deveria, em tempo hábil, ter fornecido no seu registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato. E apesar do legislador ser ruim em conceituação, ruim é um elogio péssimo, né? Ele entende-se aqui pelo princípio da eficiência, que é constitucional. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Isso na de 88, na Constituição. Depois, não sei que ano, colocaram o 5º, eficiência. Então, eficiência é assim o suprassumo, apesar de ninguém consegue conceituar, né, de uma forma satisfatória, mas a eficiência é, no meu ponto de vista, o suprassumo da relação dos princípios com essa lei, junto com o da justa remuneração, mas daí é interesse próprio nosso, né? Então, veja bem, ocorreu o problema, a empresa tem que reparar, mas e o fiscal? E o fiscal, que deveria ter feito as anotações em tempo hábil? Agora veja que a redação aqui ela é tendenciosa. Ela usa essa expressão tempo hábil para o fiscal informar o seu superior, mas não usa a mesma redação para o fiscal informar o contratado. O fiscal anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas. Então eu entendo que se a falta já é objeto de uma medição anterior, não pode mais ser cobrado sem que se cobre também do fiscal. Seja o fiscal, somente o fiscal da administração, seja, além do fiscal da administração, também o fiscal terceirizado. Artigo 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiro em razão da execução do contrato e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Então ele quer dizer o seguinte: eu não posso alegar, não, mas espera aí, mas eu estava sendo fiscalizado. Eu não posso. Quer dizer, eu posso, mas a administração vai dizer não. Em decorrência do artigo 120, isso não exclui tua culpa nem reduz. E era o que eu estava falando antes. Porém, a administração também tem culpa. Em algumas situações onde era previsível o dano, a administração não é que tira a culpa do contratado, mas pelo menos corresponsabiliza aqueles que vão ter o nome na placa, a placa de fácil visualização, sabe, aquele que vai se mudar da cidade, que vai trocar tudo que ele tem por um cavalo e vai sair com aquele lá. Aqui ele vai diluir aqui a responsabilidade junto com o contratado. Artigo 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Então esse artigo 121, quando ele coloca dentro da exclusividade aqui os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que isso é uma responsabilidade exclusiva do contratado, ele deixa claro que as demais responsabilidades podem ser diluídas com o fiscal. E aí reafirma e reforça a tese que eu acabei de defender. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento. Isso é óbvio, né? E não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóvel, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º desse artigo. Só que é o seguinte, pessoal, isso aqui é matéria trabalhista, é matéria fiscal. Então, regulamento específico para isso é dentro dessas legislações pertinentes.
Não adianta a lei de licitações falar, não, isso aqui não acontecerá. Se a legislação trabalhista, por exemplo, uma terceirizada quebra, não consegue pagar os encargos dos seus funcionários, não adianta a administração escrever aqui que ela não vai ser solidária em relação a isso. Se tiver previsão numa outra legislação específica, ela vai pagar e pronto. Mas olha, tem uma exceção aqui. Parágrafo 2º, exclusivamente nas contratações de serviço contínuo, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, tá? Mas poderia ser outro exemplo, podia ser uma execução de obra. Com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, olha esse negócio exclusivo de mão de obra aí, eu não sei por que ter regras tão diferentes, entendeu? Tem na repactuação, se é exclusiva tem uma regra, se não é exclusiva tem outra regra, na atualização, né? A administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Pessoal, é o seguinte, se o contratado ficar devendo com relação àquele contrato prestado para a administração pública, ficar com débitos tributários, fiscais, trabalhistas, é óbvio, é automaticamente presumível que houve falha na fiscalização do cumprimento das obrigações, porque a administração ela tem a prerrogativa da fiscalização, inclusive da retenção tributária. Então, se acontecer isso, não precisa nem comprovar nada, já está comprovado. Parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital o contrato, poderá, entre outras medidas, de novo essa dedicação exclusiva. Inciso 1. Exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas decisórias inadimplidas. Então, se existe essa previsão, utiliza. Inciso 2. Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativa ao contrato. Eu acabei de falar. Só que aqui o legislador, olha aqui, ó, ele coloca isso como poderá, entre outras medidas, ao invés de deverá. Entretanto, não sendo feito e que seja de forma justificada. Então esse poderá aqui, no meu entendimento, é absolutamente falho, no mínimo que tivesse uma preferencialmente, porque daí podia usar a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, no seu artigo 20, que diz, tá, não fez por quê? Não, era preferencialmente, eu fazia se queria, não. Você tinha que fazer. Em caso de não realização, você teria que justificar. E uma justificativa convincente. Inciso 13. Efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Maravilhoso. Melhor de todos. Inciso 4. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido. Olha só quanta proteção. E aí a administração deixa, se chegar a acontecer, é óbvio. Que aliás, isso aqui tinha que ser regra para tudo. Por que só? Aí você tem dois serviços. Você tem a obra que está sendo executada e à noite vai um vigia cuidar daquela obra. Então, são dois profissionais que, digamos assim, talvez sejam, vamos colocar aí amigos, conhecidos. Aí as duas empresas têm problemas, quebram, só que um funcionário não recebe e o outro recebe da administração. É esse tipo de situação que eu acho que o legislador falha em fazer uma preferência por esse, por aquele. No meu entendimento, é até uma ilegalidade isso daí. Inciso 5. Estabelecer que os valores destinados a férias, 13º, ausência legal, a rescisória de empregado contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. É muita proteção. Parágrafo 4º. O valor depositado na conta vinculada a que se refere o inciso 3, que eu acabei de citar, são absolutamente impenhoráveis. Mas essa questão da penhora aí, eu acho que ela tem previsão constitucional, que a Constituição obviamente está acima da lei ordinária. Parágrafo 5º. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212.